Você já dormiu no chão de uma casa que não era sua, enquanto ouvia alguém do outro lado da parede dizer que você não merecia nem aquele espaço? Eu dormi e acordei no dia seguinte fingindo que estava tudo bem, porque quando a gente ama, a gente engole o orgulho, até o dia em que percebe que não precisa mais fazer isso. Meu nome não importa. Poderia ser o seu. Poderia ser o de sua mãe, sua irmã, sua vizinha. O que importa é o que eu vivi. E se você está aqui agora, talvez seja porque já sentiu na pele o que é ser julgada pelo tamanho da sua conta bancária e não pelo tamanho do seu coração. Se você já foi humilhada por ser pobre ou desacreditada por quem deveria te apoiar, essa história é para você. Se inscreve aqui no canal e me escuta até o fim. Porque o que eu vivi pode ser a sua realidade hoje, mas também pode ser o seu recomeço. Eu conheci o Rafael numa tarde de domingo, na feira da cidade. Ele estava comprando frutas para a mãe, e eu estava vendendo panos de prato que eu mesma bordava. Ele parou na minha barraca, olhou os bordados com atenção e disse que eram os mais bonitos que já tinha visto. Comprou 6. Voltou no domingo seguinte, e no outro, até que um dia ele não comprou nada. Só me convidou para tomar um café. Rafael era diferente de todos os homens que eu conhecia. Ele não falava alto, não fingia ser mais do que era, não me tratava como se eu fosse menos por morar numa casa simples, de portão enferrujado e quintal de terra batida. Ele me olhava nos olhos quando eu falava, e isso, para uma mulher como eu, que sempre foi invisível para os outros, era tudo. Não demorou muito para a gente se apaixonar. Ele me levava para caminhar na praça, me apresentava para os amigos, falava de planos, de futuro. Eu sabia que ele vinha de uma família com dinheiro. A mãe dele tinha loja de roupa fina. O pai era dono de farmácia. Mas Rafael nunca me fez sentir pequena por causa disso. Ao contrário, ele dizia que eu era a mulher mais forte que ele conhecia, porque eu trabalhava desde os 12 anos e nunca tinha desistido. Quando ele me pediu em casamento, eu chorei. Não de alegria, bom também, mas de medo, porque eu sabia que aquilo não ia ser fácil. Ele insistiu. Disse que me amava, que ia dar certo, que a mãe dele só precisava me conhecer melhor. Mas ela nunca quis me conhecer. A primeira vez que entrei na casa dela foi num almoço de domingo. Rafael tinha avisado que eu ia estar lá. Quando cheguei, ela me recebeu na porta com um sorriso que não alcançava os olhos. Me cumprimentou com a ponta dos dedos, como quem toca em algo sujo. Durante o almoço inteiro, ela não dirigiu uma palavra direta para mim. Falava com Rafael como se eu não estivesse ali. Perguntava sobre o trabalho dele, sobre os amigos, sobre qualquer coisa, menos sobre mim. No final, quando me levantei para ajudar a recolher os pratos, ela disse, com uma voz doce e afiada ao mesmo tempo: "Não precisa, querida. Você é visita." Mas o jeito que ela falou deixou claro: você não é da família. Rafael percebeu. Segurou minha mão por baixo da mesa, mas não disse nada. Quando ele contou para a mãe que ia casar comigo, ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Ela apenas disse: "Se você casar com essa moça, não conte mais com 1 centavo meu." E cumpriu. Rafael trabalhava com o pai na farmácia, mas o salário era simbólico. A maior parte do dinheiro que ele usava vinha da mesinha que a mãe dava, do carro que ela pagava, do plano de saúde que ela mantinha. Tudo isso acabou de um dia para o outro. A gente casou mesmo assim. Foi numa cerimônia pequena, no cartório, com 2 testemunhas que eram amigas minhas. A mãe dele não foi. Mandou um recado pelo cunhado dizendo que estava com enxaqueca. Depois do casamento, tentamos alugar uma casa, mas o dinheiro não dava. Rafael tinha perdido o emprego. A mãe convenceu o pai a demiti-lo, dizendo que ele precisava aprender a dar valor ao que tinha. Eu continuava bordando, fazendo bicos, mas não era suficiente. Foi quando ela fez a proposta: "Venham morar aqui em casa, temporariamente, até vocês se organizarem." Rafael achou que era um gesto de reconciliação. Eu sabia que não era, mas não tínhamos escolha. Mudamos para a casa dela numa terça-feira chuvosa. Ela nos deu o quarto dos fundos, o menor da casa, que dava para o tanque de lavar roupa. O colchão era fino, a janela não fechava direito, e dava para ouvir tudo o que acontecia na cozinha. Logo na primeira noite, ouvi ela conversando com uma amiga ao telefone. "Pois é, minha filha. Agora tenho que aguentar ela aqui dentro. Mas vai passar. Ele vai cansar. Ela não tem nada a oferecer." Fingi que estava dormindo quando Rafael entrou no quarto. Ele deitou do meu lado, me abraçou por trás e sussurrou: "Vai dar certo." Eu prometo, eu queria acreditar. As primeiras semanas foram tensas, mas suportáveis. Ela me ignorava a maior parte do tempo.
Eu tentava ajudar na casa, lavar louça, varrer o chão, mas ela sempre dava um jeito de refazer o que eu fazia, como se eu tivesse feito errado de propósito. Um dia, eu estava passando roupa na sala, porque o ferro dela era melhor que o meu, e ela tinha permitido que eu usasse, quando ela entrou com uma amiga. Parou, olhou para mim e disse alto como se eu não estivesse ali. É, minha amiga. Agora eu tenho empregada morando em casa. Só que essa eu não pago, ela que me custa. A amiga riu. Eu segurei o ferro com tanta força que minhas mãos tremeram, mas não disse nada. Terminei de passar, dobrei as roupas e fui pro quarto. Rafael chegou mais tarde. Quando contei, ele ficou branco de raiva. Disse que ia conversar com ela. Eu pedi pra ele não ir, porque eu sabia que ia piorar. E piorou mesmo. Ela começou a me tratar como se eu fosse realmente uma empregada. Pedia pra eu lavar o banheiro dela, pra fazer comida, pra limpar a sala. Não pedia, ordenava. E sempre na frente de outras pessoas, pra me humilhar. Já que você tá aí sem fazer nada, aproveita e limpa a geladeira. Vai. Rafael tentava intervir, mas ela desviava. Dizia que era só um pedido, que eu morava de graça e que o mínimo era ajudar. E ele, dividido entre a mãe e eu, ia perdendo a força. Teve uma noite que eu quebrei. Estávamos jantando. Ela, Rafael, eu e o pai dele, que era um homem quieto e quase invisível dentro daquela casa. Ela começou a contar uma história sobre uma conhecida que tinha se casado com um homem rico só por interesse. Falava sem olhar para mim, mas era óbvio para quem a história era dirigida. E o pior, sabe o que é? Ela continuou, cortando o tomate com precisão. É que essas mulheres acham que vão ter uma vida boa sem fazer nada. Mas a verdade aparece. Sempre aparece. Eu senti minha garganta fechar. Coloquei o garfo na mesa, me levantei e saí. Rafael veio atrás. Me encontrou sentada no chão do quarto, chorando em silêncio. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: Eu vou tirar você daqui. Eu juro. Só me dá um tempo, e eu acreditei. Porque ele era a única coisa boa que eu tinha. Os meses foram passando. Rafael arrumou um emprego novo de vendedor, mas o salário era baixo. Eu comecei a vender meus bordados pela internet, com a ajuda de uma amiga que entendia de redes sociais. Aos poucos o dinheiro foi entrando. Pouco, mas entrando. Mas a sogra não facilitava. Ela fazia questão de me lembrar todos os dias que eu não era bem-vinda. Deixava recados irônicos, olhares de desprezo, silêncios pesados. Uma vez, ela jogou fora uma encomenda de bordados que eu tinha deixado secando no varal, dizendo que estava atrapalhando a visão do jardim. Eu refiz tudo, de madrugada, com os olhos ardendo de sono e as mãos trêmulas de cansaço. Rafael viu, e algo nele mudou. Ele começou a responder para a mãe, a se posicionar, a dizer não, quando ela tentava me diminuir. E isso custou caro. Ela passou a tratá-lo com frieza, como se ele tivesse traído a família. Mas ele não voltou atrás. E foi nesse momento, quando tudo parecia perdido, que eu entendi uma coisa. Eu não precisava da aprovação dela. Nunca precisei. O que eu precisava era da minha própria. Parei de tentar agradar. Parei de abaixar a cabeça. Passei a olhar nos olhos dela quando ela falava. E ela odiou isso, porque pela primeira vez eu não estava mais com medo. Continuei trabalhando, economizando cada centavo. Rafael fazia o mesmo. A gente conversava baixo, de noite, planejando, calculando, sonhando. Até que um dia, 6 meses depois, a gente tinha juntado o suficiente para dar entrada num apartamento pequeno. 2 quartos, sala, cozinha. Simples. Mas nosso. No dia que a gente foi assinar o contrato, eu chorei no caminho. Rafael também. E quando voltamos para a casa da sogra pela última vez, para buscar nossas coisas, ela estava na sala, assistindo televisão. Eu parei na porta. Olhei para ela e disse: Obrigada por me ensinar que eu posso sobreviver a qualquer coisa. Ela não respondeu. Saímos dali com 2 malas e uma certeza. A gente tinha vencido. Não ela, mas a gente mesmo. A primeira noite no nosso apartamento foi estranha, silenciosa demais. Eu estava acostumada a ouvir os passos pesados dela no corredor, o barulho da televisão alta, as conversas ao telefone onde meu nome aparecia como sinônimo de problema. Mas ali, naquele espaço pequeno que cheirava a tinta fresca e tinha eco quando a gente falava alto, só havia paz. Rafael montou a cama. Uma cama de casal simples que a gente comprou numa liquidação, enquanto eu arrumava as panelas na cozinha. Eram poucas. 3 panelas, 2 frigideiras. Um jogo de pratos que tinha sido presente de casamento de uma amiga minha.
mas eram nossas. E isso fazia toda a diferença. Naquela noite a gente comeu miojo sentado no chão, porque ainda não tínhamos mesa. E rimos. Rimos de um jeito que eu não ria há meses. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia aquele peso no peito. Aquela angústia de acordar e não saber que humilhação viria naquele dia. Eu era livre. Mas a liberdade, eu descobri, vem acompanhada de responsabilidade e de contas. Muitas contas. O dinheiro era curto. Rafael trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, vendendo material de construção. Eu continuava com os bordados e tinha começado a fazer aulas de crochê online para ampliar o que eu oferecia. Aos poucos fui ganhando algumas clientes fixas. Senhoras que encomendavam toalhas de mesa, jogos americanos, mantas para bebê. Cada peça que eu entregava era feita com capricho, com atenção aos detalhes, porque eu sabia que aquilo não era só um trabalho. Era a minha dignidade sendo bordada, ponto por ponto. Teve meses que foi difícil. Teve conta de luz que atrasou. Teve vez que a gente jantou ovo com arroz 3 dias seguidos. Mas a gente nunca voltou atrás. Nunca pensou em desistir. Rafael chegava em casa cansado, com os pés doendo, mas sempre me abraçava antes de sentar. Sempre perguntava como tinha sido o meu dia. E eu fazia o mesmo. A gente tinha virado um time. Um time pequeno, mas forte. Eu evitava falar sobre a sogra. Rafael também. Mas ela estava sempre ali, como uma sombra, mesmo longe. Ele ligava para ela uma vez por semana, por educação, mas as conversas eram breves e frias. Ela nunca perguntava de mim, nunca quis saber como a gente estava. E com o tempo, isso deixou de doer. Porque eu percebi que a opinião dela nunca tinha sido sobre mim. Era sobre o controle que ela perdeu. Sobre o filho que escolheu a esposa em vez da mãe. E isso, para uma mulher como ela, era insuportável. 1 ano depois de termos saído da casa dela, a loja de bordados online começou a crescer. Eu tinha feito parceria com uma moça que vendia produtos artesanais, e ela começou a divulgar meu trabalho. As encomendas aumentaram. Eu mal conseguia dar conta. Rafael me ajudava nos finais de semana, embalando, etiquetando, organizando os pedidos. A gente comemorou o primeiro mês que eu consegui ganhar mais do que ele. Foi numa pizzaria barata perto de casa, mas pra gente era como se fosse um restaurante 5 estrelas. Você é incrível, ele disse, segurando minha mão por cima da mesa. Eu sorri, e pela primeira vez, eu realmente acreditei naquilo. 2 anos depois da nossa saída, Rafael foi promovido. Virou gerente da loja. O salário aumentou, e com ele a nossa estabilidade. A gente conseguiu trocar os móveis, comprar uma televisão, até fazer uma pequena reforma no banheiro. Eu olhava ao redor e não reconhecia mais aquela mulher que tinha morado no quartinho dos fundos, que lavava o chão da casa de outra pessoa enquanto ouvia ofensas. Aquela mulher tinha ficado para trás. Não porque eu a tinha esquecido, mas porque eu tinha permitido que ela se transformasse. Foi nessa época que a sogra apareceu. Ela ligou para Rafael num domingo de manhã. Disse que precisava falar com ele, que era importante. Ele foi sozinho. Eu não quis ir, não por mágoa, ou talvez sim um pouco, mas porque eu não sentia mais necessidade de provar nada para ela. Quando Rafael voltou, ele estava sério. Sentou no sofá, suspirou fundo e me contou. A mãe dele tinha perdido dinheiro. Muito dinheiro. Investimentos ruins. Sociedade com gente errada. Escolhas impulsivas. A loja de roupa fina tinha fechado. Ela tinha vendido o carro e estava devendo. Ela pediu ajuda financeira. Rafael disse olhando para as próprias mãos. Não muito. Só o suficiente para pagar algumas contas enquanto ela se reorganiza. Eu fiquei em silêncio. Eu disse que ia conversar com você. Ele continuou. Porque o dinheiro é nosso. E eu não tomo essa decisão sozinho. Eu poderia ter dito não. Poderia ter lembrado de cada humilhação, de cada palavra afiada, de cada olhar de desprezo. Eu tinha todo o direito, mas eu também tinha a liberdade de escolher quem eu queria ser. Ajuda ela, eu disse. Rafael me olhou surpreso. Tem certeza? Tenho, não por ela, por você e por mim. Porque eu não quero carregar esse peso. Não quero ser a pessoa que deixa alguém afundar, mesmo que esse alguém tenha me feito afundar antes. Ele me abraçou, forte, e eu senti que aquilo era a nossa verdadeira vitória. A gente ajudou. Não com muito, porque a gente também não tinha muito. Mas ajudamos. E ela nunca agradeceu. Nunca pediu desculpas. Nunca reconheceu o que tinha feito. Mas eu não esperava que ela fizesse isso. Porque eu não precisava mais da validação dela. Os anos foram passando. A gente cresceu.
Eu abri uma pequena loja física num ponto comercial simples, mas com boa localização. Rafael continuou subindo na empresa. A gente trocou de apartamento, foi para um lugar maior, com varanda e uma cozinha onde finalmente coube uma mesa de verdade. E em nenhum momento eu esqueci de onde eu vim. Toda vez que eu olhava para o espelho, eu via não só a mulher que eu era, mas a mulher que eu tinha sido. Aquela que chorava escondida, que mordia a língua, que aceitava migalhas de respeito. E eu sentia orgulho dela, porque ela tinha resistido, tinha aguentado, tinha se levantado. Teve uma tarde, uns 5 anos depois de termos saído da casa da sogra, que eu estava na minha loja organizando uma vitrine nova. A porta se abriu e ela entrou. Eu congelei. Ela estava mais velha, mais magra, o cabelo grisalho, o rosto cansado. Olhou ao redor, viu os bordados expostos, os quadros de crochê, as almofadas coloridas. "É tudo seu?" Ela perguntou com uma voz que eu não reconheci. Mais baixa, mais humana. "É", respondi. Ela assentiu. Ficou ali parada, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse por onde começar. Eu não facilitei. Não porque quisesse vê-la sofrer, mas porque eu não ia mais fazer o papel de quem ameniza o desconforto dos outros. Você se deu bem", ela disse finalmente. "Eu me dei bem porque eu trabalhei." Respondi sem raiva, mas com firmeza. "E porque eu nunca desisti." Ela baixou os olhos. E pela primeira vez, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Ela não pediu desculpas, não com palavras, mas na forma como saiu da loja, devagar, curvada, eu senti que ela tinha entendido. Talvez tarde demais, mas tinha entendido. Hoje, quando olho para trás, eu não sinto raiva. Não sinto mágoa, eu sinto gratidão. Porque foi naquele quartinho dos fundos, naquele chão frio, naquelas noites em que eu chorava baixinho para não acordar o Rafael, que eu descobri quem eu realmente era. Eu não precisava de dinheiro para ter valor. Eu não precisava de aprovação para ter dignidade. Eu não precisava vencer ela. Eu só precisava vencer a mim mesma. Vencer o medo, a insegurança, a vontade de desistir. E eu venci. A casa onde eu morava hoje não é grande, não é luxuosa, mas é minha, construída com as minhas mãos, com o meu suor, com as minhas escolhas. E quando eu fecho a porta à noite, depois de um dia longo, eu respiro fundo e sinto uma paz que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Porque eu aprendi que a verdadeira vitória não é calar quem te humilhou. É não precisar mais provar nada. Rafael está ao meu lado. Sempre esteve. E hoje, quando a gente se olha, a gente sabe que passou pela tempestade e saiu mais forte, mais inteiro, mais junto. Se você está passando por algo parecido agora, se está dormindo em um lugar onde não te querem, se está sendo diminuída por quem deveria te acolher, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso não é o fim da sua história. Você vai sair daí. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai. E quando sair, você vai perceber que todo aquele sofrimento te ensinou a andar sozinha, a confiar em você mesma, a construir do zero. E não existe poder maior do que esse. Eu não voltei para agradecer a sogra pelo inferno que ela me fez passar, mas de certa forma, foi naquele inferno que eu descobri que sou feita de fogo. E fogo não se apaga. Fogo transforma. Hoje eu bordo, eu vendo. Eu crio, eu vivo. E eu sou feliz. Não apesar do que passei, mas porque passei. E se um dia minha história chegar aos ouvidos de uma menina que está começando a namorar um rapaz de família rica, ou de uma mulher que está sendo humilhada por quem deveria amá-la, eu quero que ela saiba. Você não precisa aceitar menos do que merece. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você já é suficiente. Sempre foi. E quando você entender isso, de verdade, lá no fundo, ninguém mais vai conseguir te diminuir, porque você terá encontrado o que eu encontrei. A casa mais importante de todas. A casa dentro de você. Onde ninguém entra sem permissão. Onde você é rainha, guerreira e dona. Onde você decide quem fica e quem sai. E essa casa, minha amiga, ninguém tira de você. Nunca.